Então, meus caros, caríssimos, né? Boa noite aqui, porque nós estamos gravando, né? E então, pessoal, nós vamos continuar nossas discussões de hoje, né? E o que é que nós estamos discutindo? Vou fazer um pequeno retrospecto, né? Porque até para melhor compreensão, né? O Carlos que está aí, também em consideração, e a Davi, que, né, no caso, o Carlos não estava na aula anterior, né? Então, o que é que a gente vem discutindo, né? A gente vem discutindo é, a parte que trata ainda do crédito tributário e do lançamento, porém no que diz respeito às garantias e privilégios do fisco. Nós estamos tratando das garantias e privilégios do fisco. E o fisco, né, ele possui essas garantias e privilégios, tá? Isso está previsto no Código Tributário Nacional. Quando a gente encerrar essa parte das garantias e privilégios, aí a gente vai abordar da administração tributária, e são outros contextos, e depois a parte penal tributária também, certo? Mas a gente fechando as garantias e privilégios, nós então fecharemos essa parte do crédito tributário, né? E, então, pessoal, o que é que eu disse na aula anterior que está lá gravado? Eu vou falar bem rapidamente, né? Bem rapidamente, mas com compreensão, logicamente, né? Onde nós abordamos novamente a linha do tempo do professor Sabá, né? Onde a gente viu que nós temos inicialmente a hipótese de incidência, né, que é apenas a previsão, a contextualização da possibilidade de tributária e de possível cobrança tributária. Logo em seguida, nós temos o fato gerador da obrigação tributária, que é um momento que vai fazer com que ocorra e crie a obrigação tributária, né, vinculando o sujeito ativo e o sujeito passivo, né? Depois desta obrigação, que se chama lançamento. Somente com o lançamento é que nós vamos ter a constituição do crédito tributário. E o que é que nós falamos também? Nós falamos que nesta seara, nesta parte envolvendo o crédito tributário, existem institutos ou possibilidades jurídicas que o contribuinte pode executar ou para um possível retardamento do pagamento do débito, né, ou mesmo do não pagamento desse débito tributário. E quais são eles? Nós temos as causas de exclusão do crédito tributário, que está lá no artigo 175 do CTN, e a exclusão do crédito tributário ela decorre antes do lançamento do crédito tributário, ou seja, não foi constituído ainda o crédito tributário, certo? Antes do lançamento, porém tem uma vinculação entre sujeito ativo e passivo. Por quê? Porque nós temos uma obrigação tributária, porque já ocorreu o fato gerador da obrigação tributária. E essa exclusão, quais são as duas hipóteses? É a isenção e a anistia. A isenção é no plano da lei, da norma infraconstitucional, certo? Boa noite, Felipe. A isenção é do termo, no plano da norma infraconstitucional. Na Constituição nós temos os casos de imunidade tributária, certo? E vimos também as causas de suspensão do crédito tributário, né? Suspensão, boa noite, Daniel. Suspensão do crédito tributário, que está lá no artigo 151 do CTN, suspende, mas, evidentemente, e suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o fisco ele não pode te executar, né? Ele não pode te cobrar de forma coercitiva, né? Vimos também logo em seguida a extinção do crédito tributário, que está lá do artigo 156 do CTN, seguintes, que aí é depois da constituição do crédito tributário, né? Depois da constituição do crédito tributário, nós temos aí as causas de extinção do crédito tributário. E existem várias possibilidades, dentre elas, logicamente, o pagamento, claro, né? O pagamento vai fazer e levar à extinção do crédito tributário,
certo? E a gente viu também na aula anterior que há garantias e privilégios do crédito tributário, ou seja, o fisco ele possui essas garantias e privilégios, né? E essas garantias elas estão previstas de acordo com o artigo 184 do CTN, né? Claro que essa legislação fiscal, né, ela estabelece essas garantias e privilégios, né, com a finalidade de quê? Com a finalidade do fisco de ter, nos seus normativos, essas garantias e privilégios, para assegurar, garantir o cumprimento da obrigação tributária, ou seja, para assegurar que o contribuinte, que é o sujeito passivo, pague seus débitos para com o fisco, né? Nós vimos também que é um rol exemplificativo, ou seja, como é um rol exemplificativo, que é possível nós termos outras possibilidades legais de privilégios e garantias do crédito tributário, certo? Que não estejam somente ali previsto no termo da lei, certo? Ou seja, outras legislações podem prever estas garantias e privilégios, outros normativos, né? Porque um rol taxativo, se fosse taxativo, era somente aquilo que estava previsto, mas não é o caso dentro desse contexto das garantias e privilégios do crédito tributário, né? Então, a gente viu lá, né, que de acordo com o 184 do CTN, respondem pelo pagamento do crédito tributário todos os bens e as rendas do sujeito passivo. E aí são todas elas, né, independente da sua origem, certo? E aí a gente viu que, por exemplo, o espólio, numa possível herança, vai também ser utilizado para pagar esses débitos com o fisco. A massa falida, quando você entra com uma decretação de falência, né, também tem que ser garantido o fisco, né? Todos os bens e rendas, claro, desse sujeito passivo. E a gente viu que, inclusive, os gravados com ônus real, né? Ou seja, quando você, evidentemente, em um imóvel, você dá ele em garantia, hipoteca, por exemplo, um imóvel. Para o fisco não existe isso, para a legislação não existe. Se você hipotecou, vai resolver lá com a pessoa que você deve. Mas esse imóvel será trazido, chamado, ou como diz legalmente, haverá um arresto, a busca, né, deste imóvel, né, arrestado, né, buscado, junto, né, para que seja cumprido as obrigações tributárias, certo? Independe também as cláusulas de inalienabilidade ou impenhorabilidade, né? Não importa se você gravou este imóvel, por exemplo, e que ele é absolutamente impenhorável, é absolutamente inalienável, ou seja, você não pode vender, você não pode penhorar, não importa, não importa isso, né? Mas, porém, o artigo lá, o 184, em consonância com 185, né, e, claro, o 185A, né, ele fala que, exceto, né, os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, né, impenhoráveis. No entanto, questionável essa questão da impenhorabilidade dos bens, absolutamente impenhorável. Por quê? Por exemplo, quando é que um bem ele é absolutamente impenhorável? Quando você designa, e aí perante o cartório de registro, que este bem ele é um bem de família. Os bens de família são absolutamente impenhoráveis. Aí a gente analisou na aula passada exatamente isso. Calma aí, há controvérsia, doutor. Como assim que há controvérsia? Porque nós temos, por exemplo, você tem um imóvel que vale 3 milhões de reais e você, então, tem uma dívida com o fisco de 500 mil reais, alto lá. Então, o fisco, através da sua advocacia, né, dos seus procuradores, vai entrar aí com uma cautelar, que nós falamos também, uma ação paralela para avaliar o seu bem
e aí dizer se ele vale 3 milhões e a dívida é de 3 mil, você pode muito bem comprar uma casa que custe R$ 1 milhão e ainda sobra dinheiro e pagar o fisco. Ora, você compra uma casa muito bem e você, então, coloca essa cláusula de absolutamente impenhorável, certo? Então, há decisões dos tribunais neste sentido, de que seria empenhorável, por exemplo, uma casa de uma pessoa muito simples, muito humilde, que de alguma forma, sei lá, montou uma empresa e quebrou, né, e aí tem uma dívida muito alta, então esse bem é absolutamente impenhorável, doutor, certo? Mas uma pessoa que tem ainda um patrimônio significativo e este imóvel, ele, que você disse que era um bem de família, e em tese seria absolutamente impenhorável, ele pode ser quebrada esta possibilidade por uma questão lógica de valor do imóvel. Né? Então, a gente viu isso na aula anterior, né? Aprofundamos, discutimos, né? Vimos algumas decisões do STJ, né? Que trata exatamente porque há, evidentemente, no 185A, a possibilidade, inclusive, de você, por exemplo, você tem aqui uma dívida com o fisco, certo? O fisco tem um crédito tributário contra você, e aí você também está sofrendo um processo de indenização por danos morais, né? Imateriais em outro processo. Então, o 185A ele dizia o seguinte, que independente disso, até estes outros imóveis que estão respondendo em esses outros processos, né, que não são de natureza tributária, então deveriam ser arrestados, buscados para pagar o crédito tributário. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque o 185, ele fala lá na leitura do artigo, ele fala de situações decorrentes de crédito tributário. E essas outras discussões não são relativas a crédito tributário. Então, não deve ser adentrar nesse privilégio essas outras disputas de imóveis relativos, evidentemente, a outras questões que não sejam de natureza tributária. Né? Eu estou apenas sendo bem objetivo porque a gente discutiu e debateu e está lá gravado na aula anterior e está lá no portal, tá bom? Então, por isso que eu estou sendo bem mais objetivo nesse ponto, porque está lá bem detalhado, a gente aprofundou, a gente leu esse recurso extraordinário do Superior Tribunal de Justiça, que trata deste ponto. No entanto, meus queridos, a gente, dentro destas garantias e privilégios do crédito tributário, e é de fundamental importância que ocorra a chamada comprovação da quitação de débitos tributários. Comprovação da quitação de débitos tributários. Como assim? Né? Já adentrando numa discussão além do que a gente discutiu na aula anterior. Necessário, é fundamental que o contribuinte, né, ele comprove a quitação de débitos tributários em algumas situações, né? Claro, condição, né, ou seja, requisito para que ele efetive procedimentos administrativos e judiciais outros que ele esteja sofrendo, tá? Que ele esteja, evidentemente, respondendo, né? Então, evidentemente que esta comprovação da quitação dos débitos tributários é um importante meio chamado indireto de forçar o pagamento do tributo, tá? É considerado um meio indireto de forçar o pagamento do tributo. E aí a gente tem aí quatro contextos, né? Quatro contextos. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui o nosso pincelzinho. Nós temos aqui 4 contextos vinculados a isso, né? Então, primeiro, a questão
massa falida. Massa falida, certo? Então, pessoal, peraí, tá passando uma moto aqui. Barulho. Então, pessoal, a extinção das obrigações do falido, ou seja, uma empresa que foi decretada a sua falência, ela só será considerada extinta depois que estiver provado de forma material a quitação de todos os tributos. Isso está lá no artigo 191 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Tá? Vamos compreender esse contexto que nós estamos falando, né? Logicamente, claro, eu creio que vocês sabem, né? Essa massa falida, que ele fala aqui no 191, né? As obrigações do falido, é porque, logicamente, uma empresa, por exemplo, uma empresa possui o seu passivo maior do que o ativo, vocês sabem disso muito bem, e, logicamente, eu entendo que ela pode ter tentado aí uma recuperação judicial, né? A recuperação judicial, pessoal, é a antiga concordata, não existe mais o termo concordata, tá bom, doutor? Não existe mais o termo concordata, hoje o termo é recuperação judicial, como muitas empresas estão aí em recuperação judicial, como, por exemplo, a Oi, né? A Oi está em recuperação judicial, certo? E foi, possivelmente, os seus credores, né, no caso aqui dessa massa falida, requereu a decretação da falência, certo? E depois que foi aí apurado aí o patrimônio, ativo e passivo, e hipoteticamente, digamos que zerou 00, como vocês sabem, foi tudo pago, estou dizendo hipoteticamente, o que é difícil, né? Vocês sabem disso, né? Deve ser emitido aí pelo juiz, né, a extinção das obrigações desse falido, dessa massa falida. No entanto, por suposto, sem embargo, não será emitida a extinção dessa massa falida sem que seja pago os tributos. Então, tem que ter a certidão de pagamento dos tributos. Tem que ter a comprovação da quitação dos débitos tributários, certo? Ou seja, é mais uma garantia e um privilégio do fisco, que tem muitas, nós sabemos disso, para forçar, evidentemente, obrigar o recebimento dessas dívidas dos seus contribuintes, né? O segundo contexto, pessoal, certo? É no que toca à chamada recuperação judicial, que eu falei agora há Ei, pouco. professor Luciano, Oi. essa temática aí só se aplica à questão dos tributos, aos credores não se aplica, não? Não, mas como assim, em relação aos credores? Pronto, ele tem um monte de credor que ele não pagou. Credores Não, que não, tem não... que ser geral, não, eu falei contribuinte, mas o encerramento da massa falida envolve todo mundo. A gente vai ver mais aqui na frente, até a transmissão de propriedade sobre imóveis, que seria o caso, por exemplo, o credor vai ficar com o patrimônio da massa falida, ele tem que comprovar o pagamento dos tributos, entendeu? Ele vai ter que comprovar também, ele tem que comprovar o recolhimento daquele tributo é um tributo, por exemplo, inclusive o ITBI, transmissão onerosa intervivos de bens imóveis, terá que ser recolhido também. ITBI, que é um imposto municipal, entendeu? Então, tem que ter a comprovação de todos os tributos. Então, muito boa a sua colocação, né? Não somente do sujeito ativo, mas também dos credores, né? Do sujeito passivo, né? Do devedor, propriamente dito, né? Mas também dos credores, né? Porque aí, no caso, os credores passam a ser devedores também, você entendeu? Os devedores passam a ser devedores também do tributo.
tem que haver a comprovação, né? E o artigo 191, ele diz o seguinte: a extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos, né? Eu posso até ter dado a entender que seria do sujeito passivo somente, mas não necessariamente, não. De todos. Foi boa a sua intervenção, excelente, excelente, né? Porque nós estamos falando, logicamente, que os credores vão ter que pagar tributos também para adentrar em algum patrimônio da massa falida, se for o caso, logicamente. Entendeu? Show de bola. Muito bom. Muito bom. E nós temos aí a outra comprovação da quitação de débito é relativa à concessão de recuperação judicial. A concessão da recuperação judicial, que é feita pelo juízo, vai depender da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Isso está lá onde? No artigo 191-A, foi acrescentado em 2005, né? Pela Lei Complementar 118, que diz: a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Então, aí de todos, tanto de um como de outro, logicamente. Se houver, logicamente, algum tributo a ser pago, seja por quem for, vai ter que ser quitado para que o juiz possa conceder a recuperação judicial, logicamente, certo? Isso está lá no 191, a recuperação judicial, vocês, como eu já falei para vocês, é o que ocorre atualmente, né? As grandes empresas aí que estão, e nós vamos ter muitas empresas agora, eu creio, né? Depois dessa crise que nós estamos passando aí, que vão pedir recuperação judicial, possivelmente, né? Possivelmente. E a recuperação judicial é a antiga concordata, né? A antiga concordata que houve uma alteração na legislação e aí mudou, né? Temos também... Oi? Desculpa estar interrompendo. Nada. Okay. Como é que funciona essa recuperação judicial? Eu não compreendo, assim, não me vem claramente. Não, a recuperação judicial... Isso, a recuperação judicial, ela está lá na lei, tem uma lei específica que trata sobre ela, certo? E ela prevê uma série de requisitos, né? Por exemplo, assim, em linhas gerais, logicamente que os donos da empresa entram com pedido judicial, né? Apresenta todas as comprovações, né, o balanço e tudo, e vê que está difícil de se restabelecer. Logicamente que o juiz ele vai nomear, né, um conselho de pessoas, né, que vão gerir a empresa. Aí nós teremos credores, nós teremos donos da empresa, teremos uma série de pessoas que vão gerir essa empresa, certo? Durante um determinado período, e aí até ver se ela se recupera. Se ela não se recuperar, será decretada falência, certo? Mas a recuperação tem uma série de requisitos, certo? A recuperação judicial, o juiz vai ter que ter uma série de comprovações, os requisitos estão lá na lei, eu posso até depois buscar isso aí, certo? Porque, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Lei da recuperação judicial. Lei recuperação judicial. Mas, em linhas gerais, é isso, Carlos. Ela traz uma série de situações. Deixa eu ver se a Lei 11.101, né? A Lei 11.101, Lei de Falências, comentada 11.101. 101, vou ver aqui se a internet ajuda aqui. É a Lei 11.101 de 2015. Lei 11.101 de 2015. Bora ver aqui. Minha internet não anda muito boa, não. Então, é a Lei 11.101 de 2015, certo? Que trata de todos os requisitos, dentre elas, claro, a recuperação judicial, né? Minha internet aqui não está boa, não. Nada bom. Espero que vocês estejam me
estejam me ouvindo bem, que a internet aqui não está. Bom, eu vejo já, Carlos. Tudo bem, professor. Eu só queria saber só assim, que eu não compreendi esse termo, recuperação judicial, mas depois eu vou dar uma olhadinha na lei aqui, eu anotei, viu? Pronto, é a Lei 11.600, porque a internet aqui não está abrindo, mas ela vai trazer todos os requisitos, né? Após como é que os donos da empresa, que situações eles devem preencher para requerer essa recuperação judicial, entendeu? Tem lá também. Depois da decisão do juiz, como é que será constituído a gestão desta empresa? Também tem lá dizendo como será essa gestão da empresa, certo? Então, ela é bem detalhada e ela decorre para que não seja decretada a falência de imediato. A falência vai implicar uma série de consequências, logicamente você sabe, né? A demissão de muitos funcionários, etc, e tal, certo? Então, é comum as empresas concederem, o juiz conceder a recuperação judicial. Por exemplo, a Oi, ela está em recuperação judicial, certo? A Oi está em recuperação judicial. Rapaz, eu estou aqui indignado porque que não está abrindo aqui esse negócio. Raios e trovões. Ok, pessoal. Vamos ver aqui se abre. Aqui, se voltar, se abrir, eu abro, né? Eu falo. Né? Então, muito bem, pessoal. No 192, ele diz o seguinte: que nenhuma sentença de julgamento de partilha, ou seja, partilha de inventário, vocês lembram quando eu falei do inventário e da partilha, do imposto chamado ITCD, que é um imposto estadual, transmissão, causa mortes e doação, certo? Então, deverão ser recolhidos também esses tributos, certo? E aí ele fala mais ainda, artigo 192, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens ou às suas rendas, né? E aí vem aí essa palavra chamada adjudicação, né? Que adjudicação é exatamente a possibilidade de você de ser transferido um patrimônio para o credor, para um credor, né? Ou seja, é o ato judicial, né? Pelo qual se declara e se estabelece que a propriedade de uma coisa, de um bem, se transfere do devedor ou do proprietário primitivo, né, do dono inicial, para o credor, né, onde esse credor vai assumir sobre ela todo o direito de domínio e posse sobre esse bem imóvel. Isto é a chamada adjudicação. Adjudicação, certo? E aí entra exatamente aquilo que você me perguntou agora há pouco, né? Ah, mas os credores na massa falida também não pagam? Sim, ele vai ter a adjudicação de um imóvel, por exemplo, se foi decretada a falência, ele tem direito, o juiz decidiu ao apartamento tal, hipoteticamente, logicamente, hipoteticamente. Então, vai causa mortes e doações, certo? Mas deve ocorrer a devida recolhimento, isso aqui foi o ponto 3, devido recolhimento dos tributos. Aqui seria julgamento em partilha e adjudicação. A adjudicação,
certo? Claro que nós estamos falando da comprovação da quitação de débitos tributários, como sendo também garantias e privilégios do fisco para receber esses tributos, logicamente. Vamos ver aqui. Que não abre. Eu fico chateado que não abre aqui o negócio. Muito bem, pessoal. A próxima possibilidade, né, é o seguinte, que a quarta dela, que trata, logicamente, da comprovação, né, exigida, é que nenhuma instância da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal, ou do município, ou autarquias, né, poderá celebrar contrato ou aceitar proposta de concorrência pública, por exemplo, né, sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos relativos à atividade em cujo trata exatamente isso, ó. Salvo quando expressamente autorizada por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios ou suas autarquias celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Ele tem que comprovar, logicamente, todas as regularidades desta empresa, desta organização, e vinculada, claro, à atividade que ele está concorrendo, propriamente dito. Então, este é a quarta possibilidade, que seria participação barra contratos com órgãos públicos, porque tem toda uma série de tributos que deverão ser recolhidos, né? Então, pessoal, isso nós estamos tratando, claro, das garantias e privilégios. Não deu tempo a gente finalizar essas garantias e privilégios na aula anterior, certo? A gente já terminou quase 10 horas, eu creio, certo? E são essas, né? O que a gente vê, pessoal? O que a gente extrai daí? A gente extrai que tudo que decorre de arrecadação, certo? Tudo que possibilitará uma arrecadação para o fisco, para a fazenda pública, logicamente, a fazenda é pública, a legislação possibilita um benefício para isto, né? Possibilita uma possibilidade de ganhar à frente, né? A gente não pode dizer que, logicamente, é um aproveitamento, porque está previsto na legislação, logicamente, né? Porque se está previsto na lei, então, o que a gente diz é que são garantias e privilégios decorrente da atividade do fisco, né? E por que a gente entende que isso é uma garantia e um privilégio e é legal, porque está previsto na legislação, aceitável e tudo? Por quê? Porque o que está em jogo, pessoal, é o interesse público. O que está em jogo é o bem-estar da coletividade, e a tributação dos entes públicos devem ser revertidos em prol da coletividade, do bem-estar. Por quê? Porque os entes públicos, os entes da federação, município, estado e união, eles não têm como fim o lucro. O fim deles é, logicamente, o bem-estar da coletividade. Não há o chamado privilégio no sentido de enriquecimento indevido ou ilícito. Não é essa a análise que se faz até principiológica. A análise é dentro dessa sistemática do bem-estar da coletividade, certo? E que esses tributos devem ser revertidos para a população, com saúde, com segurança, etc., etc. e tal.
né, como nós sabemos que nós temos no nosso dia a dia, né? E a gente parte aqui, pessoal, para uma outra possibilidade que se chama as preferências do crédito tributário, pessoal. Preferências do crédito tributário. Opa, raios e trovões. Deixa eu apagar aqui. Preferência do crédito tributário. Ora, e quais seriam então essas preferências do crédito tributário, né? Pessoal, quando um devedor ele se torna insolvente, né? Ou seja, o seu passivo é maior do que o seu ativo e seu patrimônio, né? Claro, for menor do que a totalidade das suas dívidas, a legislação ela precisa e vem estabelecer quais credores têm prioridades para receber em relação aos demais, né? Então, quando a gente fala de preferência quais credores receberão primeiros? Credores receberão primeiro. Então, esta é a preferência, né? E, logicamente, quem é que tem preferência com algumas pequenas exceções? Claro que quem tem preferência é o fisco. Então, o fisco tem essa preferência de receber os créditos tributários. Certo? Então, o fisco possui essa preferência, né? O que a gente observa, pessoal, né? Que seja qual for a natureza ou tempo da constituição do crédito tributário, certo? O fisco ele possui essa preferência, exceto os créditos chamados trabalhistas e os decorrentes de acidente de trabalho. Então, os créditos, por isso que eu disse com exceção, né? O fisco tem a preferência, certo? Em relação a todos os outros credores, os créditos trabalhistas e os decorrentes de acidente de trabalho. Logicamente, por quê? Porque os colaboradores, pessoal, é o que fica na ponta, é o que vão sofrer mais, por exemplo, com a quebra de uma empresa. Então, o fisco ele tem essa preferência, né, perante os demais, no entanto, exceto os trabalhistas decorrentes de acidente de trabalho. Está lá no artigo 186, que diz o seguinte, deixa eu voltar aqui, 186 do CTN. 186 do CTN diz o seguinte, na seção 3 de preferência, o crédito tributário prefere a qualquer outro. Ou seja, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Pessoal, quando ele fala, seja qual for sua natureza ou tempo de constituição, o que ele está querendo dizer aí, o CTN, é que, por exemplo, mesmo que um credor já tenha um credor terceiro, parte privado, sobre esta empresa, a empresa B tem um crédito, logicamente, que não é tributário, crédito de alguma compra e venda, por exemplo, sobre essa empresa A, que está aí praticamente quebrada ou falida, e essa dívida é de 5 anos, e os créditos tributários, eles são de agora, por exemplo, certo? O que ele está querendo dizer é exatamente isso. Seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, certo? O crédito tributário vai ter a preferência. E quem é que tem o crédito tributário? O fisco, logicamente, certo? O fisco, logicamente. Então, a preferência existe e deverá ser também garantida, ou seja, é também uma garantia e um privilégio, logicamente, para com o fisco, né?
No artigo 186, parágrafo único, pessoal, do CTN, ele diz o seguinte: na falência, olha só, ele trata da falência. Na falência, ele fala o seguinte, que o crédito tributário não prefere aos créditos chamados extraconcursais ou às importâncias passivas de restituição dos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado, certo? O que ele está querendo dizer, pessoal? Ele está querendo dizer aí o seguinte, que o crédito tributário não prefere aos chamados créditos extraconcursais. O que são créditos extraconcursais? São os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência, certo? Extraconcursais, certo? Ou seja, aos créditos decorrentes dos fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Se há uma dívida para confisco de 5 anos, e durante o processo de falências, que a empresa poderia fazer alguma negociata, seja lá o que for, ocorreu algum novo fato gerador, o que ele está querendo dizer é que esses créditos antigos não vão preferir aos créditos surgidos no decorrer do processo de falência, certo? Isso é extremamente importante para a gente analisar que há essa possibilidade de ter esses pagamentos em primeira mão, referente aos fatos geradores que foram constituídos no decorrer da falência. E isso é a inteligência, como a gente chama, do parágrafo único do artigo 186, que trata das preferências do crédito tributário, pessoal. Extremamente importante. E também, certo? O crédito tributário não vai preferir, não tem preferência sobre as importâncias passíveis de restituições nos termos da lei falimentar. A lei de falência vai prever, evidentemente, as possibilidades de algumas restituições de valores, e, logicamente, isso é por decisão judicial, certo? Por decisão judicial, logicamente, certo? E, então, não vai preferir nesses pontos. Isso são exceções, logicamente, né? E também não vai preferir aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado, por exemplo, no que diz respeito às questões hipotecárias. Tudo isso é objetivando garantir, no final, o pagamento da dívida propriamente dita, né? Da dívida propriamente dita, certo? Claro, de forma geral, objetivando saldar o passivo propriamente dito, certo? Então, em linhas gerais, pessoal, o que a gente observa é o seguinte, que o crédito tributário tem preferência, certo? Tem preferência. A exceção maior que a gente vê e observa na legislação são as questões voltadas para os direitos trabalhistas dos colaboradores, isso aí é pacífico, é garantido, certo? De primeira monta, então não vai. E aí ele traz, nesse parágrafo único, no tocante à falência propriamente dita, certo? Algumas ordens de preferências que deverão ser respeitadas pelo fisco, ou melhor, pelo juiz, no momento da sua sentença judicial, certo? Qual é a outra possibilidade? Que a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos tributários decorrentes da legislação do trabalho. Nós estamos falando e disciplinando na relação trabalhista de uma empresa. Então, a lei poderá estabelecer esses limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí, pessoal, no que diz respeito às obrigações trabalhistas, como é que serão pagas. Então, a lei poderá estabelecer isso aí também,
certo? No que toca à falência, E também, no que toca à falência do artigo 186, ele traz que a multa tributária prefere apenas aos créditos que são decorrentes delas e decorrentes, logicamente, da sua existência propriamente dita. Então, qualquer multa tributária vai decorrer dos créditos que estão subordinados a essa multa. Por exemplo, o fisco, no momento do processo falimentar, digamos que, hipoteticamente, a empresa cometeu alguma infração que levou à possível constituição de um crédito tributário e foi aplicada uma multa. A multa, como a gente sabe, ela é uma obrigação acessória que poderá ser constituído um crédito tributário. Então, certo? Essa multa que foi aplicada tem preferência apenas aos créditos pelos quais ela estava subordinada para sua constituição, o que fez gerar essa obrigação acessória, que se constituiu numa obrigação principal e, logicamente, há um vínculo nesta obrigação. Então, deverá ser pago, evidentemente, essa multa relativo ao que se está vinculado propriamente dito. Isso tudo, pessoal, é a inteligência do artigo 186, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Certo? Ainda relativo a essa questão sobre, por exemplo, a cobrança judicial do crédito tributário, pessoal, não está sujeita, claro, a ordem dos credores, certo? Não há a cobrança judicial de crédito tributário, ela independe da ordem dos credores, por exemplo, este mais antigo, este credor mais antigo teria mais direito em alguma hipótese. Não há nenhuma sujeição à ordem dos credores quanto à cobrança judicial de crédito tributário. Há uma dívida tributária, logicamente, e ela terá preferência sobre todas as coisas, com as exceções que nós falamos acima. Certo? Então, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita ao que a gente chama juridicamente do concurso de credores, certo? Ou seja, da ordem dos credores que lá estão. Então, não é sujeito, logicamente, a essa ordem dos credores, em relação, nem à habilitação de qualquer outro credor, não há essa vinculação. Ele tem essa preferência como um privilégio, uma garantia, e deverá ser devidamente respeitado e cumprido, né? Pessoal, bem aqui rapidamente, somente para a gente fechar, existe o chamado concurso entre fiscos, né? Como assim o concurso entre fisco, pessoal? Porque vocês sabem que existe e é possível aí nós termos aí créditos tributários da União, dos estados e dos municípios, logicamente. Então, nós temos também um concurso, ou seja, uma ordem. Concurso, que a gente fala, como eu disse, é uma ordem, pessoal, entre fisco. Concurso entre fisco. Há uma ordem. E está previsto também a possibilidade dessa ordem, pessoal. Isso está lá no artigo 187 do CTN, que diz o seguinte: primeiro, a União, os créditos tributários da União. Segundo, dos estados, Distrito Federal, territórios, certo? E terceiro, municípios, certo? Então, esta é a ordem que é respeitada e, logicamente, que está previsto lá no Código Tributário Nacional. Certo, pessoal? Então, assim, em linhas gerais, seria isso aí. Vamos depois fazer revisões, certo? Revisão sobre o conteúdo.
que vai possibilitar uma maior claridade sobre os mesmos. É isso aí, pessoal. Tá bom por hoje, pessoal? Vamos encerrar por hoje, ok? Estamos tranquilos? E aí a gente vai se falando e vamos debatendo, discutindo, certo? Vocês já viram aí que mudou aí as diretrizes sobre a nossa parcial, vai estar vinculada aí a, o exame que vocês vão fazer, não é isso? Não é uma prova, né? É uma atividade que a professora Thais passou para vocês, não foi isso? Então, vai estar vinculado lá. E quando a gente corrigir, eu acho que tem 6 questõezinhas minhas lá, eu elaborei, questões inéditas, certo? E dentro do nosso conteúdo, tá bem bacana, a gente pode até pegar qualquer dia desses aí, antes de vocês responderem, eu não sei qual é o prazo, a gente poderia até debater as questões também, tá bom? E simulado, exatamente, Daniel. O Dia simulado, 2 que é do o prazo. simulado. Dia 2 essa entrega, é? É, até o dia 2. Vocês têm. Pronto, então qualquer dia desses aí, vocês têm as perguntas, debater sobre as perguntas, entendeu? De linha de boa noite aí para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Boa Ok, noite. pessoal? Boa noite, meu querido. Um abraço. Tchau. Boa noite, até Boa a noite. próxima. Até mais, meu querido. Um abraço. Tchau. Estamos todos cansados. Tchau, um Bastante. abraço.